Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como a FCC tem cobrado o tema de organização. Vem comigo. No que tange aos modelos de estruturas organizacionais, aquele descrito pela literatura como divisional, apresenta como uma de suas principais características e traço diferenciador em relação ao modelo funcional. Então, olha lá, diferença entre o divisional e o funcional. Aí ele fala departamentalização por produto no primeiro nível da organização e por clientela nos níveis intermediários. Não faz nenhum sentido, gente. O divisional é aquela situação onde você tem as unidades de negócio digamos assim, autônomas, como se fosse mais independente. Você é uma empresa tão grande que você divide ela em divisões, por isso que é divisional. E aí você tem, cada divisão tem sua vida praticamente própria, né? Tem seus centros de custos, seus departamentos ali independentes e tal. Então vamos lá, letra B, mutabilidade da estrutura em face das mudanças ocorridas no ambiente, buscando a integração do sistema, blá 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 aqui que não faz nenhum sentido. Letra C, existência de órgãos com duração temporária vinculada a projetos. Aí seria uma departamentalização por projeto, né? Não é a divisional. Vamos para a próxima aí. Departamentalização por clientela geográfica, abandonando o modelo focado apenas na separação por funções, também não tem nada a ver. E, obviamente, o gabarito é a letra E, que fala da existência de unidades que atuam com relativa autonomia, denominadas centros de resultados, onde são apurados os lucros ou prejuízos respectivos. Ou seja, cada unidade vai ter seu centro de custos ali, entendeu? Vai ter sua vida própria, até para você saber como cada unidade está desempenhando. Então, essa letra I é o nosso gabarito. Vamos lá para a próxima. A denominada autoridade de linha é um elemento que, no que concerne as funções do administrador, situa-se na atividade de... Pessoal, autoridade de linha é aquela autoridade de quem manda em quem, né? Digamos assim, qual é a linha de direção, de comando, né? Quem pode dar ordem em quem, né? Então vamos lá, letra A, a avaliação. Na atividade de avaliação, seguindo uma cadeia direta entre metas e indicadores fixados na etapa de planejamento, como forma de assegurar, gente, tem nada a ver isso aqui, não faz nenhum sentido. A autoridade de linha não está relacionada a metas ou indicadores do planejamento. Na atividade de comunicação, entre que as lideranças que detêm o atributo de autoridade de linha são mais eficazes em tal quesito, também blá blá blá, que não faz nenhum sentido. Aí falar da coordenação, representando a relação de autoajuste das equipes, também não tem nada a ver com a coordenação. Planejamento, e consiste no poder do primeiro escalão, de estabelecer as linhas metas, não tem a ver com planejamento, como a gente falou. E letra E, direção ou comando, agora sim, representando o poder do superior de dar ordens e cobrar a execução delas pelos subordinados, agora sim. Esse é o nosso gabarito. Vamos lá, mais uma. Entre os diferentes tipos de estrutura organizacional, aquela inspirada em Alfred Sloan e cujo exemplo mais emblemático é a aplicação nos anos 50 na General Motors corresponde à estrutura. Pessoal, o Alfred Sloan é um ex-executivo, já morreu há muito tempo, que ele é dos anos 50, né, da GM, que ele é conhecido pela estrutura divisional. Pensa que a General Motors era uma grande empresa que tinha inúmeros negócios e tal, inúmeras, inclusive, marcas de carro, e eles tinham essa estrutura divisional pela criação de órgãos que tinham autonomia. Então, lembrando, por exemplo, se você gosta de carro, que a General Motors tinha diversas marcas, tinha a Chevrolet, tinha a Buick, tinha Oldsmobile, tinha Cadillac, se não me engano. Então tinha várias marcas que eram relativamente autônomas. Então ele é conhecido pela estrutura divisional, que é caracterizada por esses órgãos relativamente autônomos com centros de resultados diferentes.
Então o gabarito é a letra B de bola, não é a matricial, não é sistêmica, não tem nada a ver. Funcional também não tem nada a ver. E nem estrutural. É isso aí. Vamos lá. Entre os tipos de estrutura organizacional apontadas correntemente pela literatura, destaca-se a denominada divisional. A qual? Então, mais uma vez, mais uma questão da estrutura divisional. Vamos lá. É estruturada a partir ou em função de projetos. Gente, já vimos que não tem nada a ver. Divisional é uma estrutura que é, diga assim, tem unidades de negócio, as divisões autônomas, independentes, ou relativamente independentes, né? Se diferencia da estrutura funcional em face da divisão do trabalho por tarefas e não por setores, também não tem nada a ver. É caracterizada pela criação de unidades denominadas centros de resultados que operam por relativa autonomia, inclusive apurando lucros ou prejuízos para cada uma delas. Agora sim, esse aqui é o nosso gabarito. Se caracteriza pela rigidez, sendo estruturada de forma hierárquica e centralizada. Pelo contrário, cada divisão tem uma certa autonomia, então não é centralizada não. E apuração de resultados financeiros a partir de um único centro de custo, pelo contrário, cada divisão tem o seu centro de custo diferente. Se diferencia dos demais modelos organizacionais pela departamentalização exclusivamente pelo critério de produção, também viagem total. Vamos mais uma aqui. Entre os diferentes tipos de estruturas organizacionais, podem ser apontados a estrutura divisional e também o modelo de estrutura matricial. Esse último, embora baseado no modelo divisional, apresenta como um dos seus traços distintivos, então ele está falando o quê? Da matricial, né? É isso que ele está falando aqui. Este último, o qual? O matricial. Embora baseado no modelo divisional, apresenta como seus traços distintivos. Aí vamos lá, a letra A já é logo no seu gabarito, baseado no conceito de projeto. O que é a estrutura matricial? Você tem uma que é permanente, que pode ser funcional, essa permanente pode ser divisional também, não tem problema, e você tem uma por projetos, uma temporária. Então, nossa letra A já é baseado no conceito de projeto, constitui centro de resultado, sobre outro prisma uma unidade da estrutura, com duração limitada ao tempo do projeto. Esse aqui é o nosso gabarito. Tá? Então você tem duas estruturas numa só, uma permanente e outra por projeto. B. Ser organizado por departamentos pelo critério funcional apenas nos primeiros níveis. Não, gente, não é isso, né? Não é você ter organizado pelo critério funcional apenas no primeiro nível. Você tem duas numa só, né? Divisão geográfica, com filiais e sucursais ligados organicamente à matriz, porém com autonomia gerencial. Também não é isso. O fato de apurar lucros e resultados dentro do sistema contábil. Não é isso também. Ausência de departamentalização. Claro que tem departamentalização. Negativo. Vamos lá para a próxima questão. As organizações podem ser estruturadas de diferentes formas e cada tipo de estrutura se mostra mais adequado para determinada finalidade. Uma dessas modalidades é a denominada estrutura divisional, implantada inicialmente por Alfred Sloan na General Motors. Outra é conhecida como estrutura matricial, que passou a ser implementada a partir do final do século XX. Uma das principais diferenças entre elas é que, mais uma questão da FCC que faz essa comparação entre a estrutura matricial e a divisional. Vamos lá. Letra A. A divisional apura lucro ou prejuízo por cento de resultados e a matricial dentro do sistema contábil. Não, gente, não é essa a diferença. Até aqui está ok, mas a matricial não faz isso. Ambas possuem unidades com autonomia, denominados centros por resultados, mas porém apenas a matricial possui órgãos com duração limitada, relacionados a projetos. Agora sim, esse aqui está certo. Vamos lá. A divisional é departamentalizada pelo critério funcional no primeiro nível, enquanto a matricial é dividida por produto, também nada a ver. Ambas são orientadas por projetos. Não, só a matricial tem orientação por projeto. E a matricial é mais estável, com órgãos divididos por área de especialização, enquanto a divisional é mais flexível. Não, a matricial é a mais flexível porque ela tem, parte dela é por projeto, né?
Então, o gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos lá. Considere que determinada organização tenha optado por agrupar suas atividades, concentrando em um mesmo órgão aquelas da mesma natureza ou especialidade, contemplando, por exemplo, departamentos de contabilidade, vendas e de pessoal. O critério de departamentalização adotado pela referida organização é, pessoal, se ele tem departamento de contabilidade, de vendas e de pessoal, é funcional, né? É a departamentalização funcional. Então não é por produto, não é por clientela e o resto não faz nenhum sentido. Vamos lá, mais uma. Os critérios de departamentalização correspondem à forma como as atividades são logicamente agrupadas em órgãos de uma empresa. Entre os critérios de departamentalização comumente utilizados, considere: 1. Por produto, quando grupam-se em um mesmo órgão todas as atividades diretamente relacionadas a determinado produto ou serviço, independentemente da sua natureza ou especialidade. Pessoal, isso está certo? Tá. Ou seja, a departamentalização está relacionada exatamente ao produto e ao serviço. A um aqui está certo. Por área geográfica, quando grupam-se em um mesmo órgão todas as atividades exercidas em determinada região, também está certa. E a 3, a funcional, quando o grupamento de atividades é feito com o objetivo de atender a determinados grupos de pessoas, clientes. Não, aí seria a por clientes e não a funcional. Então, o gabarito é a letra C aqui, a 1 e a 2. Vamos lá, mais uma. Considere que determinada organização esteja estruturada em 2 tipos de órgãos. Os órgãos principais de trabalho, com vida limitada à duração do projeto, e os órgãos de apoio funcional, de natureza permanente, que apoiam os projetos e os orientam em assuntos especializados, atuando principalmente em termos normativos e na qualidade de prestador de serviço. Gente, toda vez que a questão for te falar que tem 2 tipos de estrutura, ou de departamentalização, uma é permanente e a outra é temporária, a gente está falando da estrutura matricial. Ou seja, a matricial é exatamente essa junção de 2 em uma só. Você tem uma parte da tua estrutura é funcional e a outra é temporária, funcional ou divisional, né? Mas de qualquer maneira permanente, e a outra é temporária. Vamos lá, mais uma. Ligada à centralização e descentralização de atividades em organizações, a margem ou amplitude de controle refere-se ao número de, pessoal, refere-se ao número de pessoas subordinadas que cada gerente pode controlar. Então, não é o número de tarefas que podem ser delegadas, que as atividades um funcionário pode assumir, dos níveis hierárquicos de uma organização, é, letra D aqui, subordinados que um gerente consegue dirigir com eficácia e eficiência. Nem é decisões que um gerente tem condição de tomar. Isso aí, sempre que cair amplitude de controle, se toca que é o número de pessoas que cada chefe consegue controlar. Vamos lá, é isso aí. Se você ainda não me segue, me siga lá, YouTube, Instagram, até no LinkedIn eu tô. Volta para mim aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima, um grande abraço.